Parte 2. Os mistérios do cérebro. 6. Aplique-se. Se a minha vida fosse um filme para a televisão, talvez um daqueles especiais da ABC After School que começaram a ser transmitidos nos anos 1970. Teria mudado radicalmente após a magia de Ruth ter evitado que fôssemos despejados. O meu pai teria deixado de beber. A minha mãe ter-se libertado em definitivo da escuridão da depressão. O dinheiro teria continuado a aparecer-nos à porta por magia. E nós viveríamos felizes para sempre, como uma família perfeita, talhada para a televisão. Mas a família Brady não tinha qualquer relação com a família Doty. A magia de Ruth não funcionava dessa maneira. Na vida real não surgira um gênio da lâmpada para satisfazer os meus desejos. A minha família não se transformou por magia. O meu pai continuava a beber. O meu irmão continuava a esconder-se do mundo. A minha mãe continuava a lutar contra a depressão e os distúrbios nervosos. Sim, eu tinha a magia, mas havia de praticá-la. Tinha de aperfeiçoá-la e continuar a acreditar que o impossível era agora possível. Podia tentar criar uma nova realidade para mim mesmo, mas não podia mudar as pessoas que amava, por muito que o quisesse. Eles teriam de escolher mudar a sua realidade, e isso não aconteceu. Esta é, talvez, a parte mais dolorosa de ser criança. A nossa vida está dependente dos outros e está fora do nosso controle. Muitas vezes, o impacto das escolhas dos outros pode deixar feridas profundas e cicatrizes permanentes. Podia não conseguir mudar a realidade de outra pessoa, mas sabia que podia mudar a minha. Sabia que cada um dos pontos da minha lista se tornaria verdade. E pouco depois de Ruth ter partido, já a tinha memorizado por completo, de tal forma que a pude guardar na minha caixa especial, juntamente com o meu livro de Dale Carnegie e os truques de magia de Neil. Lá tinha também um pequeno livro de notas, onde escrevera tudo o que Ruth me ensinara. Praticava todas as manhãs e todas as noites, diariamente, semana após semana, mês após mês, da mesma forma que os atletas que visualizam ou se imaginam a si próprios a realizar determinada habilidade vezes sem conta na sua cabeça. O salto perfeito, o roll-in, o golo extraordinário. Conseguem mudar a sua fisiologia e criar padrões neurais no cérebro que permitem aos músculos novos desempenhos. Também eu visualizava imagens para criar novas redes neurais no meu. O cérebro não distingue entre uma experiência que é intensamente imaginada e outra que é real. Eu ia treinando a mente para me tornar médico, muito antes de me candidatar à Faculdade de Medicina, visualizando-me simplesmente como tal. Outro mistério do cérebro é que escolherá sempre o que lhe é familiar, em detrimento do que não é. Ao visualizar o meu próprio sucesso futuro, tornava-o familiar para o meu cérebro. A intenção é uma coisa engraçada. Onde quer que o cérebro coloque essa intenção, é isso que vê. Já alguma vez pensou em comprar determinado tipo de automóvel e de repente parece que passa a vida a vê-lo, onde quer que vá? Foi o seu propósito que fez o carro aparecer por magia ou foi a atenção focada do seu cérebro que finalmente lhe permitiu ver o que esteve sempre à sua frente? Recebemos aquilo que esperamos. Pode ser uma ideia New Age, um pensamento positivo ou um impressionante exemplo de neurociência e plasticidade do cérebro. A atenção é algo poderoso. Pode literalmente mudar o nosso cérebro.
criando mais matéria cinzenta nas zonas que nos ajudam a aprender, realizar e tornar os nossos sonhos realidade. Ruth ensinou-me a prestar atenção àquilo que espero da vida. Esperaria viver na pobreza? Esperaria que a minha vida não importasse porque beneficiava da assistência social ou porque crescera numa família com alcoólicos? Esperaria não ter grande valor por causa do sítio em que vivia ou de quem os meus pais eram? Ruth ensinou-me a reorientar a minha atenção da minha identidade enquanto criança pobre e proveniente de um lar negligente para o que a minha mente mais desejava. Dinheiro, um Rolex, sucesso, um Porsche, ser médico. E estes eram os meus novos familiares, as imagens que gravei nas células e nas sinapses do meu córtex pré-frontal. É esta zona que controla as nossas funções executivas: planear, resolver problemas, julgar, raciocinar, memória e capacidade de tomar decisões. Ajuda-nos a regular as nossas reações emocionais, a ultrapassar o mau hábito ou a fazer uma escolha sensata. É a zona que nos permite considerar a nossa própria mente, o que Ruth já começara a ensinar-me a fazer. É também onde aprendemos a sentir empatia e ligação com os outros. Ruth revelou-me a capacidade de conseguir obter o que quisesse da vida, e eu foquei inteiramente a minha atenção no sentido de tornar realidade o futuro com o que sonhei. Não fazia ideia do que necessitaria para um dia poder entrar na Faculdade de Medicina. Na verdade, desconhecia por completo todo o processo. Contudo, definir um propósito tem a sua própria magia. E desde esse verão, na loja de magia, o universo parecia conspirar sempre a meu favor, para que eu estivesse exatamente onde deveria estar. Evidentemente, quando se tratou de sobreviver ao liceu, o universo não se encontrava em lugar algum. Em retrospectiva, talvez eu devesse ter centrado o meu propósito mais nos resultados escolares e enfocar-me numa coisa de cada vez, em vez de pensar em como seria a vida quando eu fosse, finalmente, alguém. Os anos de liceu esfumaram-se num ápice. Em certas disciplinas, os meus resultados foram muito bons. Em outras, limitei-me a passar. Não tinha ainda uma ideia clara do que precisava de fazer para ir para a Faculdade de Medicina. Também não sabia como pedir ajuda ou orientação. Só mais tarde me apercebi de que muitas pessoas estão dispostas a ajudar, se tal lhes for pedido. Porém, nessa altura, ainda sentia que estava sozinho e não sabia o que perguntar, nem como. O facto de não se ter um mentor ou alguém a quem pedir conselhos ou orientação quando somos crianças tem um enorme impacto no sucesso que podemos vir a ter na vida. Não podemos fazê-lo se não sabemos o que é. Quando estava no liceu, quis dedicar-me ao desporto e até tive bons desempenhos como caloiro nas equipas de futebol americano, basquetebol e beisebol. Mas rapidamente descobri que os desportos escolares requeriam dinheiro e envolvimento dos pais, e eu nem tinha nem um nem outro, de forma consistente. É difícil pertencer a uma equipa quando não se consegue ter boleia para ir aos treinos, quando se tem de faltar um jogo para ficar em casa a tomar conta da mãe, ou se tem de ir a um bar ou uma sexta-feira à noite para ir buscar o pai. Gostava da sensação de pertença que sentia quando estava numa equipa. Vestidos com os nossos uniformes, somos todos iguais e partilhamos um propósito comum. Embora o desejasse desesperadamente, nunca conquistei uma letra em qualquer modalidade desportiva no liceu. E por isso, durante o meu primeiro ano de faculdade, peguei na minha lista de 10 desejos e acrescentei-lhe: conquistar uma letra num desporto na faculdade, arranjar o blusão. Saber que tinha a minha lista guardada ajudava-me a seguir em frente, mesmo apesar das desilusões e das injustiças da vida. Por outro lado, relaxar o corpo
e acalmar a mente todas as noites atenuava a minha ansiedade, tanto em relação à escola como em relação à minha casa. Eu vivia para o futuro que existia na minha mente, o que era bastante mais agradável do que viver no nosso pequeno e sujo apartamento, que cheirava a mofo e a fumo de cigarro. A menos que fosse dormir ou que estivesse a praticar a magia de Ruth, tentava não estar em casa. Foi este desejo de estar o menos tempo possível em casa que me levou a candidatar-me ao Law Enforcement Exploring. Para fazer parte deste programa é necessário ter mais de 15 anos, ter pelo menos uma média de 2.0 GPA no liceu e possuir um caráter idóneo. Todos os sábados, durante 12 semanas, íamos de autocarro até à Academia do Xerife em Los Angeles, aprender a conhecer o sistema policial. Durante 8 horas estudávamos fiscalização comunitária, procedimentos criminais, autodefesa, segurança das armas e exercícios para manter a boa forma física. Todos os elementos usavam as mesmas camisas caqui e calças verdes escuras. Não era exatamente como pertencer a uma equipa desportiva, mas também tinha de usar uniforme e fazia parte de algo maior do que eu. Era agradável ter onde ir aos sábados. Quando acabávamos a formação, tornávamos-nos exploradores oficiais e colaborávamos de diversas maneiras no departamento local do xerife, trabalhando ao lado de um delegado. Um dia, poderiam encarregar-nos de patrulhar as ruas, conduzir um carro das forças de segurança ou responder a chamadas. Outras vezes, podiam mandar-nos controlar multidões em diversos eventos, como desfiles, jogos de futebol em liceus ou num espetáculo de fogo de artifício do 4 de julho. Ou podíamos ainda trabalhar na cadeia, juntamente com os guardas que tomavam nota das ocorrências e registavam quem quer que fosse preso. Num sábado à noite, encarregaram-me de trabalhar na área de registros no gabinete do xerife em Lancaster. Eu estava a ajudar o guarda prisional e por isso deram-me uma chave. Pendurei-a orgulhosamente na presilha das calças e esperei pela chegada maciça dos cérebros criminosos. Imaginei a cadeia cheia de prisioneiros e eu no exterior da cela, segurando a chave do seu destino. Sentia-me poderoso com aquela chave especial, mas durante a maior parte da noite não houve ninguém por ali, para me ver em toda a minha glória. Preenchi intermináveis pilhas de papéis e relatórios, bebi várias colas da máquina de venda automática e, basicamente, andei por ali a aborrecer-me, pensando que esta parte do serviço era muito entediante. Mesmo antes de o meu turno acabar, ouvi um carro patrulha parar na zona reservada e vi um agente sair, acompanhado por um homem sujo e algemado. Não consegui ver-lhe a cara. Estava obviamente embriagado e não se percebia o que dizia. Senti o coração começar a bater. Era agora. Em breve colocaria um criminoso atrás das grades. O guarda passou por mim com o homem. Tinha as costas dobradas para a frente e continuei sem conseguir ver-lhe o rosto, enquanto ele avançava, oscilante e aos tropeções. Peguei na minha chave, sabendo que após lhe tirarem as impressões digitais e o registarem, seria tempo de o prender. O criminoso sentou-se à secretária e foi então que levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Era o meu pai. Parecia confuso, zangado e muito bêbado. Senti o estômago revolver-se-me. Rapidamente, dei meia volta e afastei-me, regressando ao arquivo. Estava tão envergonhado. Quando me candidatara para delegado, Explorer sublinhara a minha elevada idoneidade moral. O que iriam pensar de mim agora? Responder às questões sobre a minha família de uma forma muito vaga e convenci-me de que os delegados não sabiam como eu era pobre ou que o meu pai era um alcoólico violento. Que ali já estivera muitas vezes na prisão. Parte da razão que me levara a juntar-me aos Explorers fora provar como era diferente da minha família. Abri a gaveta do arquivo e olhei para as filas de pastas no seu interior. Desejava poder usar a minha chave especial para me fechar num sítio bem distante.
Porque é que parecia que, onde quer que estivesse, não conseguia escapar àquilo que era ou à minha origem. Senti uma mão sobre o meu ombro e, quando me virei, vi o meu delegado supervisor junto a mim. Lamento que isto tenha acontecido, disse. Nessa altura, percebi que ele devia saber desde o início que era o meu pai. Senti o calor a subir-me ao rosto e mantive-me de cabeça baixa. Não ia chorar, mas não sabia o que devia fazer. Iria prender o meu próprio pai? Falei com o agente que o trouxe. Não o vamos acusar de nada. Vamos esperar que fique sóbrio e depois levamo-lo a casa. Acenei com a cabeça e balbuciei um obrigado. Só queria desaparecer, mas o meu supervisor continuava ali, com a mão no meu ombro. Jim, disse com tranquilidade. Olhei-o nos olhos, contando ver uma expressão de julgamento, ou pior ainda, de pena. Mas não vi nada disso. E nesse momento lembrei-me de Ruth me ter dito uma vez que pelo facto de algo se ter partido, não significa que tudo esteja partido. Sempre assumi que as pessoas me julgavam por causa do meu pai, da pobreza ou por causa de todas as coisas que não possuía. Mas ao sentir a mão do delegado sobre o meu ombro e ao ver a expressão de bondade nos seus olhos, percebi que eu é que me julgava assim. Eu era pobre. O meu pai era um alcoólico, mas eu não estava destruído. Haver algo destruído não significava que tudo tinha de o estar. E eu não estava. Sim, senhor, perguntei ao delegado. Queres ir-te embora e acabar o turno agora? Prefiro terminar o turno. No minuto em que o disse, soube que era verdade. O meu pai seguiu o seu caminho e eu o meu. O delegado voltou a olhar-me. Sabes, Jim, o meu pai também era alcoólico. Sei como te sentes. Apertou-me o ombro e depois virou-se e saiu. Quando olhamos para adultos que cresceram no lar alcoólico, podemos encontrar dois desfechos. Ou, ao crescerem, se tornaram eles próprios alcoólicos ou dependentes, sinal do seu próprio trauma, combinado com a hereditariedade, ou se tornaram pessoas de sucesso, desejosas de serem diferentes da sua família de origem e de fugirem dessa realidade. E eu era do segundo tipo, e foi parte da razão por que me juntei ao Law Enforcement Exploring. Agradava-me o prestígio de fazer parte de um grupo restrito, de grande idoneidade moral. Não sei bem se estava a tentar convencer o mundo ou apenas a mim próprio, tal como aconteceu quando meu pai foi preso. Eu não podia evitar que ocasionalmente os meus dois mundos tão diferentes colidissem. Outra das minhas tarefas para os Explorers foi ajudar a condicionar e distribuir cestos de comida aos pobres na época de Natal. Enchemos grandes cestos de vime com abóbora enlatada, pão branco para o recheio, batata doce e, naturalmente, um enorme peru. Alguns dias antes do Natal, os delegados andaram a distribuir os cestos. E eu não fazia parte da equipa que os entregava, mas gostava de ouvir as histórias que todos contavam sobre o que acontecia quando batiam às portas das pessoas e as surpreendiam com aquele presente. Por vezes, as pessoas gritavam e eu ouvi um dos guardas dizer: parecia que nunca tinham visto um peru antes. Sentia-me bem a ajudar com estes cestos. Era uma sensação de euforia que durava dias, ou até mesmo semanas. Era o mesmo sentimento que tinha quando praticava acalmar a mente, da forma como Ruth me ensinara. Os seus truques faziam parte da minha vida diária. Não falei nisso a ninguém, mas todas as manhãs e todas as noites relaxava o meu corpo, acalmava a mente e visualizava o que queria ter na vida e quem iria ser. Não abri o coração. Era um truque difícil para mim. Era difícil amar-me a mim próprio porque, de certa forma, interiorizar que a minha situação era culpa minha. Também me sentia desconfortável em oferecer amor incondicional e compaixão a mim mesmo e aos outros, especialmente àqueles que troçavam de mim, me ignoravam ou me tratavam mal.
Quando vi um agente chegar à nossa porta da frente com um enorme cesto de vime nos braços, escondi-me atrás das cortinas e deixei que a minha mãe fosse abrir. Estava horrorizado. Já tinha a sensação de que, nesse ano, isso poderia acontecer. Não queria ser alguém que precisava de um cesto. Vi a minha mãe desfazer um dos cestos que eu próprio ajudara a arranjar nessa semana. Aquele cesto recordava-me que éramos pobres. Não queria ter de depender dos outros. Porém, sem aquele cesto, não teríamos tido o jantar de peru no Natal. Na minha família, ninguém sabia que eu ajudara a preparar aquele cesto. Era agradável, não porque eu o preparara, mas porque ver os meus pais felizes me mostrava como aqueles cestos eram importantes para tanta gente. É raro estarmos nos dois lados de um ato de simpatia ou generosidade. Naquela época festiva conheci o prazer de dar e o prazer de receber. Era um confronto poderoso e na altura eu não imaginava que o conhecimento de ambos daria forma à minha vida adulta. Permaneci no programa Deputy Explorer durante o liceu, desde os 14 aos 17 anos. Deu-me um objetivo e um local de pertença. E essas duas coisas combinadas com a prática diária da magia de Ruth produziram em mim uma alquimia subtil. Descobri que o medo, a ansiedade e as preocupações já não eram emoções úteis. Cada vez mais conseguia observar os meus pensamentos e emoções, sem me envolver numa relação emocional com eles. Não sabia exatamente em quem estava a transformar-me, mas sabia que já não era a criança que antes fora. A minha família passou a ser apenas a minha família, ao invés de ser como uma ferida que diariamente me fazia sofrer. Percebia também nitidamente que não era o meu pai, a minha mãe, o meu irmão ou a minha irmã. Era eu. As ações deles não eram as minhas. Os meus irmãos tinham as suas próprias lutas e os seus próprios destinos a seguir. A minha meia-irmã, 9 anos mais velha, tinha deixado o liceu. Casado nova, mudara-se e lutava para se sustentar. Acabaria por falecer em 2011 devido a complicações de saúde causadas por um distúrbio imunitário crónico e obesidade. O meu irmão, que era muito inteligente, lutara com a homossexualidade, num tempo e lugar em que não se aceitava que alguém pudesse amar uma pessoa do mesmo sexo. Tinha sido muitas vezes perseguido por ser diferente, muito embora essa diferença nunca tenha sido expressa. Deixou Lancaster enquanto eu ainda andava no liceu e nesses 2 últimos anos senti-me ainda mais só. Ainda assim, Lancaster tornou-se o local que um dia eu deixaria, e não o sítio em que estava preso. Através do olho da minha mente via o meu futuro com cores vivas e definidas e não sombrio e cinzento. Tinha uma fé total no que Ruth me ensinara e confiava plenamente que o futuro corria ao meu encontro. Com o meu último ano a caminho, percebi que tinha de começar a pensar na faculdade, mas não sabia por onde começar. Ainda que me encorajassem, os meus pais assumiram que, uma vez que eu dissera que ia para a faculdade, isso era já um dado adquirido. O meu orientador, por sua vez, nem sequer o considerava uma opção. A reunião que teve comigo foi breve e serviu para me dizer que, se eu quisesse, me poderia dar informações sobre escolas técnicas. Eu nem sequer sabia que existia um orientador, até ser avisado de que me tinham marcado uma reunião. Ainda que tenha tido bons resultados em algumas disciplinas, de uma forma geral as minhas notas eram medíocres. Não percebia verdadeiramente a necessidade de ter boas notas. Para mim, a escola era um sítio onde tinha de ir, e ainda que por um lado, e naturalmente, eu quisesse obter bons resultados, por outro não tinha exemplos em relação à forma de estudar ou de me preparar para ter sucesso na escola. Nunca ninguém na minha família se oferecera para me ajudar com os trabalhos de casa ou sequer me dizer que tinha de os fazer. Ainda que a minha mãe me encorajasse a ser aplicado, eu não tinha uma ideia precisa do que isso implicava. Não conhecia ninguém que tivesse ido para a faculdade,
Não tinha dinheiro para pagar e não fazia a mínima ideia de como candidatar-me. Ainda assim, estava absolutamente e ingenuamente certo de que no ano seguinte entraria na universidade. Foi pouco após a minha reunião com o orientador que tentei pensar a quem poderia perguntar como candidatar-me à faculdade. Estava sentado na sala à espera que a aula de física sobre as 3 leis da termodinâmica começasse, quando reparei na rapariga bonita ao meu lado, a preencher uma série de formulários. "O que é que estás a fazer?" perguntei. "Para que são tantos papéis?" Questionei-me se teríamos tido algum teste que eu tivesse falhado. Ela ergueu os olhos da papelada. "Estou a preencher os papéis para a candidatura à faculdade." Acenei com a cabeça como se soubesse exatamente o que isso implicava. "Para onde vais?" Voltei a cabeça para um lado e para o outro, mas não conseguia ver o nome de nenhuma faculdade nos formulários. "UC Irvine", respondeu ela. "A sério?" Não sabia propriamente onde ficava Irvine, mas sabia que era algures no sul de Los Angeles. Ela riu-se. "Bem, é para onde espero ir. O último dia do prazo é a próxima sexta-feira. Nunca mais me vou conseguir despachar", disse, apontando para os papéis. Não disse nada, enquanto a minha mente começava a trabalhar freneticamente. Prazos? Não fazia a mínima ideia de que havia prazos para as candidaturas. Não sabia como tudo isto funcionava. E, por um momento, sentia a dúvida instalar-se. Ainda conseguiria candidatar-me à faculdade a tempo? "Onde vais?" perguntou-me. Pensei durante um segundo na melhor forma de responder. "Também vou para UC Irvine." Não sei por que razão me saiu aquilo da boca, mas nesse momento passou a ser a minha primeira opção. Não sabia nada sobre essa faculdade, mas ainda assim era mais do que em relação a qualquer outra. Sabia que tinha de ir para a faculdade para vir a ser médico, mas nunca ninguém me dissera que havia prazos e pilhas de documentos para preencher. Ela olhou para mim e perguntou: "Calculo que já preencheste a tua candidatura." Olhei-a durante uns segundos e depois menti. "Bem, não, ainda não recebi os formulários. Pensei que era só para o mês que vem. Tenho estado à espera." Então, como que por magia, ela retirou um outro conjunto de impressos e disse: "Parece que estás com sorte. Tenho um conjunto a mais. Queres?" "Claro que sim, obrigado." Agarrei nos papéis. Quando fui para casa nessa noite, tentei preenchê-los. Descobri que precisava de um certificado de habilitações, cartas de recomendação e a declaração de impostos dos meus pais. Durante os 3 dias seguintes tentei obter todos os documentos. Preenchi o impresso para me candidatar à ajuda financeira e esperei que fosse suficiente para pagar os estudos. Foi nessa altura que olhei com verdadeira atenção para as minhas notas e resultados de testes e para as médias dos alunos que tinham sido aceitos. Nunca iria conseguir entrar. O que estava eu a pensar? Percebi que nem toda a magia de Ruth poderia ajudar-me. Mais ainda, não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Mesmo assim, enviei a candidatura por correio. Quando cheguei a casa, sentei-me na cama e pensei em Ruth, em tudo o que ela me ensinara. Funcionaria mesmo? Nessa noite e em todos os dias que se lhe seguiram, sentei-me na cama e visualizei receber a minha carta de aceitação. Apenas me candidatar à faculdade de UC Irvine e durante alguns meses não tive qualquer notícia. Durante esse período tínhamos mudado de casa 2 vezes, quando finalmente a volumosa carta da faculdade chegou. Tinha vários avisos de reenvio carimbados no envelope. Levei-a para o quarto e sentei-me na cama. Respirei lentamente. Sabia que Ruth tinha razão. Fixei o grande envelope branco e vi-me, de bata branca. Este era o passo seguinte na conspiração do universo para me tornar médico, e enquanto abria a carta não tive qualquer dúvida quanto ao seu conteúdo. Parabéns pela sua admissão na Universidade da Califórnia em Irvine.
o meu futuro chegara. Sim, tivera de ser várias vezes reencaminhado através do correio, de um apartamento miserável para outro, mas o meu futuro perseguira-me e finalmente tinha-me encontrado. Obrigado, Ruth, murmurei, e adeus, Lancaster. Fora aceite. Impressionantemente, ao terminar o secundário, os meus resultados académicos tinham melhorado de forma significativa e receber algumas pequenas bolsas e assistência financeira suficiente para pagar propinas, alojamento e alimentação. Ia para a faculdade. Estava livre. Ainda continuo a visualizar o que quero na vida. Vejo através da janela da minha mente, que muitas vezes não está suficientemente cristalina. E então acredito verdadeiramente que quando a altura chegar, estará límpida. Aprendi que este processo de manifestação nem sempre é linear e nem sempre funciona no prazo que eu quero ou que faz sentido. Mas tudo o que visualizo geralmente acontece. E quando isso não se verifica, há geralmente uma boa razão para assim ter sido. Ao longo de décadas fui aprendendo que ter fé no resultado é bastante diferente de estar preso a ele. Percebi também da pior forma que é preciso ter-se cuidado com aquilo que se quer que aconteça. Há um imenso poder contido no propósito de cada um. Nunca acreditei num ser supremo poderoso que decide quem é merecedor e quem não é, e que concede desejos e dádivas em conformidade. Vi demasiadas vezes a arbitrariedade de um mundo onde uma pessoa gentil e maravilhosa encontra uma morte súbita e dolorosa, e também pessoas desagradáveis e até mesmo más a prosperarem. Mas acredito que temos a capacidade de transformar a energia contida em cada um de nós, produzindo um enorme impacto. Cada um pode alterar o seu cérebro, percepções, reações e até mesmo o seu destino. Foi o que aprendi com a magia de Ruth. Podemos usar a energia das nossas mentes e dos nossos corações para criar tudo o que quisermos. É um trabalho duro. É necessário um esforço consistente e intenção. Não tomei um comprimido mágico para me tornar neurocirurgião de um dia para o outro. Porém, quando era adolescente, aprendi que podia escolher como usar a mente e como reagir aos acontecimentos à minha volta, e mais tarde, como usar o coração para tocar os que me rodeavam. Creio que não há uma lei da física que possa corretamente descrever o poder e força que são criados quando se usam ambos. Mas lembrar-me-ei sempre da primeira lei da termodinâmica que tivemos de memorizar na aula, no dia em que me deram os impressos para a candidatura à faculdade. A energia não pode ser criada nem destruída, no entanto pode mudar de forma e fluir de um local para o outro. Essa é a dádiva que nos foi concedida. A energia do universo está dentro de nós. Está na poeira das estrelas que nos informa. Todo esse poder de criação, de expansão. Todo esse poder maravilhoso, simples, sincronizado. A energia pode fluir de um sítio para o outro e de uma pessoa para outra. Ruth deu-me as primeiras lições e a vida as subsequentes. Passei muitos anos a comprovar a realidade do que aprendera na loja de magia, mas no fundo tudo se resume a um simples e misterioso facto. Podemos estudar cada mistério do cérebro, mas o maior de todos é a capacidade de transformar e mudar. Há ocasiões em que gostaria de ter um scan do meu cérebro aos 12 anos e depois aos 18 e ao longo de toda a vida, sempre que tive de entender uma verdade difícil. Fui para a faculdade com um cérebro diferente e há estudos que comprovam que a meditação focada
como a que Ruth me ensinou, aumenta a capacidade de concentração, a memória e o estudo de ideias complexas. Teria ido para a Faculdade de Medicina se não a tivesse conhecido? Provavelmente não. Teria tido sucesso nos estudos se não tivesse preparado o meu cérebro, ainda que sem o saber, para a exigência académica que os 12 anos seguintes me trariam? De certeza que não. Quando os nossos cérebros mudam, nós mudamos. Essa é uma verdade confirmada pela ciência. Contudo, uma verdade ainda mais importante é que quando o nosso coração muda, tudo muda. E essa mudança é não apenas na forma como vemos o mundo, mas também na forma como ele nos vê e como nos responde.